E aí galera, beleza? Tô trazendo aqui o segundo vídeo, né, em relação ao serviço de monitoramento do Zabbix. E hoje eu vou estar trazendo agora um pouco mais sobre a interface web do Zabbix. Quando o nosso último passo foi o servidor, né, a gente configurou, instalou correto o servidor e a gente botou ele para funcionar pegando o IP dele. Aí, aqui a gente colocou o IP dele, né, /zabbix, e a gente entra nessa página aqui. Essa página é meio que uma pré-instalação do Zabbix, né? Aqui você vai configurar só o básico do básico mesmo. A gente dá um next. Nessa página aqui, ó, nessa página aqui, ele vai te mostrar os recursos que você instalou no seu servidor. Então a gente tem tudo aqui, e aqui do lado ele constata tipo, se foi instalado corretamente e que está funcionando. Então não houve nenhum erro de instalação aqui em nenhum, né, recurso do Zabbix. Então a gente vem próximo. Aí aqui é a configuração de conexão do database. Aqui a gente não vai mexer muita coisa não, só que na senha que a gente precisa colocar aquela senha que a gente utilizou lá no MySQL, que é asd@123, que foi que a gente utilizou. A gente vem em next, aí, não salva. Aqui também é opcional, eu vou botar server Zabbix só para ficar um nome mesmo do detalhe do servidor, né? A gente vem próximo. Aí aqui é é um sumário de pré-instalação, né, que foi o que a gente escolheu, que é MySQL, que é o tipo do database, o local do database server, né, a porta e assim em diante. A gente vem próximo e pronto. O nosso front-end foi instalado com sucesso. Agora a gente vem em Finish e ele vai entrar nesta abazinha para a gente conseguir logar no nosso servidor. Aqui em cima já tem o nome dele, o nosso server, né, server Zabbix. Então a gente vai vir aqui, ó. O login é o mesmo para tudo, é admin, né, com A maiúsculo, e a senha, que é Zabbix, tudo minúsculo. É uma senha padrão, igual vem nos roteadores, admin, admin. Como isso é uma senha padrão, o que é aconselhável? A gente trocar essa senha. Então a gente vem em User Settings, que é a configuração de usuário, a gente vem aqui, ó, e mudar senha. Já clica aqui e bota uma senha nova, asd@123. Pronto, a gente vem update. E foi com sucesso. Isso é bem importante. Antes de começar a explicar tudo como é que funciona, eu queria mostrar para vocês em relação à linguagem. Lembra que a gente colocou para botar em português brasileiro e aqui tá em inglês? Logo do lado a gente pode observar aqui, ó, você não pode escolher outras linguagens por causa do locales e assim em diante. Se você clicar sem fazer aquele processo que eu fiz no vídeo passado, você não vai ter nenhuma opção de seleção, nenhuma. Você pode ver que nenhuma pode escolher, só o português PTBR, porque a gente fez aquela configuraçãozinha. Então a gente clica nele e aqui embaixo você consegue mudar o tema. Você pode trocar o visual do seu servidor se você quiser. Isso não vai influenciar em nada. Então a gente vem aqui, ó, update, já está preto. A gente consegue ver que já está em português a configuração, relatórios, inventário. É óbvio que eu tinha falado, não é tudo que vai estar em português, porque não é tudo perfeito. Tem um dashboard ainda, que tem um share para compartilhar, né? E assim em diante. Uma coisa legal que apareceu aqui foi um erro. A gente viu que os Zabbix está rodando, aí tem um valor não, ele não está rodando. Isso é um erro que pode acabar acontecendo. Pode ser vários problemas, né? Eu já dei um corte aqui. O que é importante? Se acontecer esse problema, você volta e revê toda a sua configuração que você fez no seu servidor para ver se há alguma coisa que não foi feita, né? Ou por acaso você acabou esquecendo de
fazer aquilo. Eu já olhei aqui no meu servidor e encontrei que o erro está aqui, ó, nesse arquivinho, que é o vim etc do Zabbix server conf, que a gente viu aqui, ó, bem aqui, ó, no db password. O erro está aqui, ó. A gente tem que apagar este jogo da velha. Esqueci o nome. Esse jogo da velha. Pronto, apagando. Agora esse arquivo ele vai reconhecer o dbp password. Porque quando o script, né, quando se tem um jogo da velha, né, bem no início, quer dizer que aquilo é um comentário. Então o script ele não vai aceitar, ele vai ignorar esse comentário. Agora a gente ativou isso daqui, né? A gente vai vir aqui para ver se vai voltar a funcionar. Deixa eu só com isso aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um restart e vamos dar um enable para iniciar, que é esse daqui. Pronto. E está rodando. Então, vocês revisam, tipo, antes de você buscar o problema, já ir atrás do problema, né? Quer dizer que o servidor está desligado, tem que usar um service, espaço Zabbix -server, espaço start, para iniciar o servidor, porque o servidor está desligado. Antes de você fazer qualquer busca do problema, tenta rever as configurações que você fez no seu servidor. O problema é que a gente viu que o problema não estava em nenhum lugar, era uma configuração que a gente acabou fazendo errado. E agora o servidor está rodando. Aqui você já pode ver que quando ele já começou a rodar, ele já deu um disponível, né, o total de 1 hosts, né? Aí a gente já mostra aqui algumas informações: quantidade de hosts, quantidade de itens, né, quantidade de triggers, número de usuários. Assim eu vou explicar um pouco. Uma coisa legal dos Zabbix que eu havia falado é em relação à pré-configuração dele, porque ele já vem algumas configurações já pré-instaladas, né, que a gente pode ver que já tem alguns gráficos aqui no próprio servidor. Ó, já tem uns 6 gráficos aqui. Vocês viram que logo aqui no começo ele já deu algumas informações de quantidade de host. E essa quantidade de host que foi mostrada, né, a gente consegue observar bastante coisa. E tem mais dados que ele dá pra gente, que eu vou explicando com o decorrer do vídeo. Eu já quero mostrar algumas funções em relação ao host que ele dá pra gente. Por quê? Porque o nosso monitoramento de redes é em cima de monitoramento da rede, né? Então a gente tem que saber o que o Zabbix ele mostra pra gente de informação dos nossos clientes, das nossas máquinas, né? Nossos servidores, né? Das antenas e assim por em diante do que você for usar. Aqui ele te dá essas opções, que é aplicação, itens, triggers, gráficos, descoberta e web. As aplicações são formas, como pode dizer, meio que formas de organização. Cada aplicação ela vai organizar aquela única informação do seu propósito. Por exemplo, a aplicação do template módulo Linux para o CPU. Então essa aplicação vai mostrar todos os dados do CPU. Aí nesse aqui os file systems, aqui o inventário, memória, né, a segurança, os status e assim em diante. É como se fosse meio que uma forma de organizar, né, juntando todas as informações daquele determinado recurso. Os itens, né, os itens são tudo aquilo que vai estar rodando no nosso sistema, nossos servidores, nossos clientes. Tipo os templates, né, o que ele vai estar obtendo de informação e assim em diante.
Aí tem alguns itens que possuem triggers. Todo item tem que possuir uma chave, que essa chave ela vai determinar para que serve aquele item. E uma coisa interessante é a configuração do item. Por exemplo, este item aqui, ele tem um intervalo de 1 minuto. Quer dizer que a cada 1 minuto ele vai atualizar as informações. Então, se houver uma atualização a cada 1 minuto, uma mudança dos dados, a cada 1 minuto ele vai estar atualizando essas informações. Aí o Zabbix ele separa 2 modos de retenção de informação, que é o histórico e as estatísticas. O histórico é mais reduzido, ele vai acumular por 7 dias, né, as informações, mas a sua vantagem é que essas informações que ele vai recolher vai ser detalhadas, vai ser exatas essas informações. Foi utilizada 25,7% de GB RAM, né, da memória cache. A gente utilizou 53,7% do nosso ROM, do nosso servidor, né? Então, esse histórico ele vai estar te mostrando as informações detalhadas, né, por 7 dias. Já as estatísticas é um período maior. Então, se você quiser buscar uma informação detalhada, você não vai conseguir achar nas estatísticas. Por quê? As estatísticas elas vão reter muitos dados e esses dados não são precisos, são meio que uma estimativa das informações, né? E um fato é que isso ocupa muito no servidor. E em tese é isso, os itens, né? Aí aqui tem o tipo dele, que é do Zabbix interno, né? O item de dependência, que meio que vai classificar eles. A nossa próxima janela é as triggers. As triggers é como se fosse um alarme, um alerta, né? Quando isso ocorrer. Então, por exemplo, um exemplo. Imagine que a gente não quer que a gente utilize 95% de RAM do nosso servidor, porque vai estar se chegar a esse limite pode acabar ocorrendo algum problema, né, que vai estar meio que sobrecarregando muito o seu servidor. Então você vai criar uma trigger falando só, se chegar a 95% de uso do cache do RAM, emitir um alerta. Então, por exemplo, aí você vai selecionar o nível dele, se é para informação, se é com atenção, se é média. Aí você quer com atenção, porque se ocorrer isso, tem que ser notificado na hora. Então, aí ele vai vir aqui nas triggers, vai aparecer assim, ó, que esse ok, ele vai ficar em vermelho. Entendeu? Ele vai sair daqui e ele vai emitir um alerta falando que chegou a 95%. Seria isso as triggers, como se fosse meio que um despertador pra gente, né? Que quando a gente estiver fazendo o monitoramento, se acontecer, né, essa trigger ser ativada, vai emitir, né, um alerta aqui pra gente. Os gráficos, como o próprio nome já diz, aqui é a área de gráficos do nosso servidor. Essa parte aqui a gente pode criar gráficos também, mas ele já coloca bastante gráficos pra gente, dando muita informação. Aí aqui tem os templates. Esses templates já são pré-configurados. Então, por exemplo, eu quero que apareça todos esses dados aqui que está disponível para mim. Aí você vai selecionar o template do app Zabbix Server, do Linux CPU by Zabbix Agent, do Linux Memory by Agent, né? O template modo Linux genérico, temos de memória e o de CPU. Então, se você quiser esses dados, você vai selecionar esses templates, que eles já vão vir com esses dados já embutidos em cima dele. Também as regras de descoberta, como o próprio nome já diz, são regras para descobrir. Então você vai utilizar essas regras para você descobrir alguma informação que você precisa.
Então, por exemplo, você colocou uma regra para descobrir quanto memória total a gente tem no servidor. Tipo, você não especificou. Então, você vai adicionar ele, aí essa regra vai ser ativada, vai buscar dentro do servidor e vai trazer esses dados para a gente. Né? Aqui já temos três aqui já embutido. E, por último, seria o cenário web. O cenário web é para páginas de internet. Tipo, você quer criar uma página de internet, você vem e coloca aqui. Aí você vai fazer o monitoramento, né? Os acessos, né? De quantas pessoas estão entrando, quantas visualizações e assim em diante. Vocês podem ver que aqui já tem bastante item, ó. Tem bastante coisa já presente aqui no servidor. Então, o Usability ele é bem completinho. É óbvio que não é aquelas maravilhas, né? Mas já dá para fazer bastante coisa com ele. Uma coisa também que eu não falei é sobre essa disponibilidade. Esse aqui tá em verde por quê? Porque é esse protocolo que a gente vai estar usando, né? Esse recurso que a gente vai estar usando. Que esse ZBX é em relação aos Zabbix agente que a gente instalou no nosso servidor. Mas a gente consegue ter uma interação com a máquina virtual junto com a interface web de outros jeitos, como o SNMP, o JMX, o IPMI, que são os que aparecem aqui. Em tese, gente, é isso, né? Mas nas partes das funções dos hosts, ele mostra também outras coisas, que é o relatório, informações do sistema, relatório de disponibilidade, o top 100 de triggers, né, log de ação, notificação e assim em diante. Temos a visão geral, né, dos rushes, monitoramento. Aí temos os incidentes, os rushes presentes, a visão geral, os dados recentes, ó, aqui, ó, valor dia, as horas, o último valor a ser recebido, né? Temos os mapas, as telas, né? Deixa eu ver aqui, ó, temos só essa tela aqui. Temos as descobertas, os serviços. É óbvio que aqui não vai ter muita coisa, porque a gente só tem literalmente uma máquina, né, aqui nesse servidor. Na parte temos administrações aqui, ó, usuários para fazer meio que me fugiu a palavra da mente. Um cadastro, né? Colocar usuários presentes, mexer no grupo de usuários, né? Isso aqui a gente vai mexer no próximo vídeo. Então é bem simples, não é difícil de mexer nos Zabbix. O próprio nome do item já fala o que é, né? Grupo de rushes, né? Se você já entende inglês, não precisa nem traduzir, fica muito mais fácil ainda para você. Então, gente, basicamente isso. Basicamente isso por hoje. Espero que vocês tenham entendido em relação. Eu tentei trazer tentando trazer o jeito mais rápido, né, para que o vídeo não fique extremamente grande e que vocês acabam não ficando perdidos, né, sabendo para que serve aquilo, né, como é que funciona. Aí já a parte de criação, né, a criação de triggers, de regra de descoberta. Aí, tipo, não é muito complicado, é bem fácil de fazer, mas é sempre bom a gente explicando por completo, para que não haja nenhuma dúvida e você saber o que você está fazendo ali. Não é você simplesmente, eu sei fazer, mas isso aqui é para quê, o que aquilo serve, aí você não sabe. Eu quero tentar trazer o mais claro possível aqui no vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou tentar trazer a configuração de um cliente e adicionando ele ao nosso monitoramento de rede. Então, gente, vamos despedir de vocês e até o próximo vídeo. Falou!